Seguidamente da palavra o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, Presidente do Conselho Fiscal. Muito boa tarde a todas e a todos. Um grande gosto aqui estar, uma vez mais, neste Dia do Advogado e dou as boas-vindas, saúdo todos os que estão presentes. Somos mais do que aquilo que parece, porque também dou os meus cumprimentos àqueles que nos acompanham pelo canal de YouTube da Ordem, pelas redes sociais, portanto, temos aqui um espaço também virtual que é um pouco maior do que este espaço físico. Era bom que fosse todo físico, mas haverá sempre mais alguém que nos acompanhe e também as minhas saudações. Também gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Bastonário, colegas também da Ordem, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior, o Sr. Presidente do Conselho Regional, a Sra. Da Delegação de Mafra, que nos tem acompanhado aqui de uma forma magnífica, a doutora Goretti, e claro também o Sr. Presidente de Câmara, o Dr. Hélder Silva, que é também aqui o nosso anfitrião macro, e depois também temos um anfitrião micro, que é o Sr. Diretor do Palácio Nacional de Mafra. Também muito obrigado por, de facto, aqui nos acolher. Também cumprimento as autoridades aqui presentes. Eu, como sou constitucionalista, recordo sempre da separação dos poderes de Montesquieu. Portanto, cumprimento os titulares da função legislativa, da função administrativa e da função também judicial. E, portanto, cumprimento os senhores vice-presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, a senhora presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, também a senhora presidente e a coordenadora do Ministério Público da Comarca de Lisboa Oeste, os meus cumprimentos, o secretário de Estado, a senhora vice-provedora de Justiça Adjunta, também os colegas da Assembleia da República, o senhor presidente da Primeira Comissão, Dr. Fernando Negrão. Um grande gosto aqui estar convosco e poder também reencontrar-vos, também o Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Dr. João Melo. Eu vou ser breve, não vos vou falar nem de metadados, nem do estado do anteprojeto da emergência da saúde pública, porque senão isso seria aqui uma tragédia altamente controversa e nós estamos num momento de paz e de unidade, não de unicidade. Também não vou trazer aqui nenhum relatório do Conselho Fiscal. Estou a falar-vos pela última vez nesta qualidade. Estamos a terminar o nosso segundo mandato e, portanto, não, de acordo com as regras e boas, sãs do princípio republicano, não posso candidatar a um terceiro mandato do Presidente do Conselho Fiscal. Portanto, esta é a última vez que eu faço esta comunicação nessa qualidade de Presidente do Conselho Fiscal. E, portanto, não vou aqui trazer nenhum relatório, serei breve, mas gostaria de realmente partilhar convosco aqui algumas reflexões. E a primeira palavra é, desde logo, de agradecimento, claro, a todos e dar os parabéns àqueles que são os homenageados. O Dr. João Melo Júdice com a medalha de ouro, também os colegas com a medalha de honra e os colegas com a medalha comemorativa dos 50 anos. E, portanto, ficam aqui também expressas as minhas... o gosto de poder estar aqui convosco nesta cerimónia e dar-vos os parabéns por terem recebido esta justa homenagem. Eu creio que o professor Silva Correia já não está aqui, mas eu gostaria aqui, quebrando um pouco o protocolo, de deixar aqui uma palavra especial ao professor Silva Correia. Por uma razão simples, ele foi o meu patrono quando eu era um jovem que entrou na advocacia. Para desgosto do meu pai, que por acaso era advogado e não gostou de ser trocado pelo professor Silva Correia, mas ele depois não levou a mal, mas realmente o professor Silva Correia foi o meu patrono da advocacia. E estivemos no escritório durante alguns anos e, de facto, guardo as melhores recordações na sua inteligência, na sua cultura, no seu humanismo. E guardo, sobretudo, duas coisas que eu nunca mais esqueci. E eu aqui tenho esta dupla qualidade também de ser professor universitário. Isso é muito importante, porque os professores universitários é uma espécie de zoológico jurídico um pouco complexa e tem sempre a mania que são superiores aos advogados. E, de facto, com o professor Silva Correia, com o estágio que fiz com ele, depois fui sócio nos primeiros anos da Sociedade de Advogados, ele a certa altura resolveu dedicar-se mais à advocacia, de facto aprendi duas coisas que eu nunca mais esqueci na minha vida profissional, comparando sempre neste vai e vem entre professor universitário e também a advocacia. E julgo que estes dois ensinamentos foram muito importantes. O ensinamento de que, e quando ia lá ao escritório dele, via peças e via também pareceres, questões complexas, direito administrativo, a área dele, e às vezes ele lia os pareceres que ele pedia, no caso em que ele era advogado, e depois eu pensava, mas como é que agora o seu professor vai responder a estes pareceres que são da parte contrária? Isto não tem resposta possível. E realmente lia depois a peça que ele escrevia como advogado, uma contestação, por exemplo,
e, de facto, era muito superior a muitos pareceres desses professores que eram juntos a esses processos. Não vou dizer, claro, os professores que tinham juntado esses pareceres. E também outra coisa muito importante, essa é a mais importante de todas. Quem tem estas duas profissões, às vezes não se coloca numa posição fácil. Porque uma coisa é dar uma opinião como professor, outra coisa é ter uma intervenção como advogado. O advogado é uma parte interessada, deve defender os interesses do seu cliente, mas um professor não é uma parte interessada. Um professor não vende pareceres. Nem diz que o branco é preto e que o preto é branco, como eu infelizmente já vi. Acho eu. E, portanto, aprendi isso, essa regra ética muito importante, que de facto uma coisa é uma intervenção processual como advogado, que é inteiramente legítima, outra coisa é uma intervenção de qualquer forma como professor, seja oral, seja escrita, no sentido de procurar a verdade com a isenção em relação a uma questão jurídica que se coloca. E, portanto, nunca mais me esqueci. Às vezes, claro, é difícil na vida conciliar essas duas posições, porque queremos agradar ao nosso cliente como advogado, mas se somos professores, se porventura já escrevemos qualquer coisa sobre o assunto, não podemos dizer aquilo que, de facto, ou não podemos defender, num certo sentido, o cliente, porque já antecipadamente demos uma opinião em sentido contrário. Portanto, também fica aqui a minha homenagem específica ao professor Silva Correia e a todos, sem me escape para ninguém, a todos aqueles colegas que foram muito justamente homenageados no dia de hoje. Parabéns também por isso. Uma segunda palavra, como um breve balanço destes 6 anos, sobretudo estes 3, como Presidente do Conselho Fiscal. E também, referindo aqui os colegas, o Dr. Marco Vieira Nunes, o Vice-Presidente, a Dra. Bárbara Barreiros, Secretária Executiva, e a Professora Ana Cláudia Pinto, como Revisora Oficial de Contas. Eu tive a sorte de ter inaugurado este órgão na Ordem dos Advogados. O Conselho Fiscal foi um órgão introduzido com a nova Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais. Era um órgão que não existia. E garanto-vos que isto não foi fácil. Eu diria que há aqui 3 fases. Uma primeira fase, as pessoas nem sabiam que existia o Conselho Fiscal. Há um Conselho Fiscal? Sim, sou eu. Não sabia. Mas há um Conselho Fiscal. Portanto, a primeira fase de ignorância total desta nova realidade, o que é isto do Conselho Fiscal, numa ordem profissional em que as pessoas se portam todas bem, não há nenhum problema, haverá aqui alguém que nos vai fiscalizar. Isso era uma ideia realmente estranha. Mas, de facto, essa primeira fase não foi fácil. Depois passámos a uma outra fase oposta, que o Conselho Fiscal passava a funcionar como a PIDE da Ordem dos Advogados. Portanto, agora as pessoas passavam todas a ter medo do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal vai encontrar ilegalidades, vai fazer queixas, vai colocar-nos todos em trabalhos e em sarilhos. Nada disso. Penso que agora chegámos a uma terceira fase, que é a fase equilibrada. O Conselho Fiscal existe para exercer as suas competências, que estão estabelecidas na lei, em geral, e no Estatuto da Ordem dos Advogados. E, como sempre disse desde o princípio, o Conselho Fiscal não faz e nunca fez nenhum mérito e uma apreciação de mérito sobre as decisões financeiras dos advogados. A nossa função não é apreciar o mérito, podemos fazê-lo como advogados individuais, até eventualmente como candidatos a outros cargos, naturalmente, não estamos privados dos nossos direitos eleitorais, mas nessa qualidade de membros do Conselho Fiscal não estamos privados não devemos pronunciar sobre as questões que têm a ver com o mérito, mas apenas com a regularidade financeira da atividade da Ordem dos Advogados. Foi isso que procurámos fazer e julgo que fizemos também com a capacidade possível e com a verdade de que dispunhamos. Outro aspecto muito importante também, o Conselho Fiscal não tem poderes coativos. É um órgão que dá pareceres, mas as decisões são tomadas pelos órgãos executivos, mas ficam sempre cientes dos nossos pareceres. Os pareceres foram, aliás, sempre favoráveis, e devo dizer que, em geral, só posso agradecer a colaboração que foi dada pelos órgãos da Ordem dos Advogados, quer os órgãos nacionais, o Conselho Geral do Bastonário e o Conselho Superior, quer os órgãos regionais, e, portanto, houve muitas reuniões e houve muita coisa que se melhorou neste tempo de 6 anos, sobretudo os últimos 3 anos. Recordo, por exemplo, o regulamento financeiro e recordo que o arranque deste órgão foi feito em condições particularmente difíceis, porque tínhamos acabado de receber um relatório do Tribunal de Contas que apontava uma série de deficiências na nossa gestão. E, portanto, procurámos cumprir à letra aquilo que nos era sugerido e até imposto por esse relatório do Tribunal de Contas, e foi esse o meu trabalho, foi essa a minha grande preocupação, uma das grandes preocupações. E, finalmente, também uma preocupação de rigor e transparência. As coisas evoluíram muito. A Ordem dos Advogados não é uma ordem privada, é uma ordem de pessoas privadas, mas que tem poderes de autoridade. E, portanto, nós temos, o dinheiro não é de todos nós. Temos dinheiros que são públicos
E, portanto, temos aqui um dever acrescido de transparência e de rigor no que respeita a esses gastos e no que respeita à fiscalização desses mesmos dinheiros e desses mesmos procedimentos. E, portanto, desde a primeira hora houve a preocupação, sempre que lá com a colaboração dos serviços da Ordem e com os órgãos executivos, de respeitar a legislação e até às vezes ir além da legislação. Quer a legislação em matéria de contratação de funcionários, quer sobretudo a legislação em matéria de contratos de aquisição de bens e serviços. E, portanto, temos procurado fazer isso e penso que o saldo é, sinceramente, neste momento, bastante positivo, embora esta minha opinião, como é feita em causa própria, seja sempre submetida a alguma controvérsia e porventura, algum erro. E uma terceira palavra, vou já terminar. Eu não vi falar aqui, o Dr. João Maçã veio de falar de 7 mitos, eu a certa altura pensei, bem, se ele fala na Hidra, que são 7 cabeças, quando se corta uma cabeça aparecem 2 cabeças, nunca mais sairia daqui. Mas, portanto, é melhor falar já mais do último assunto para terminarmos com rapidez esta cerimónia. E, aliás, que eu estou a gostar muito de estar aqui, mas não podemos estar aqui eternamente. E aqui a palavra é uma palavra de futuro em relação à Ordem dos Advogados. Eu hoje, de facto, tenho o privilégio, não tinha há 6 anos, de conhecer a Ordem dos Advogados muito melhor. Muito melhor. Melhor nos funcionários, melhor nas pessoas, melhor no espírito que as pessoas têm. Vi muitos perfis de advogados. Não há um advogado, não há uma advogada. Há muitos advogados, há muitas advogadas, com muitos modos de ver o direito, muitos modos de trabalhar, muitos modos de se especializar. Há muitas moradas para a advocacia, de facto. Esse é o grande desafio, é governar, dirigir uma ordem de advogados para um caleidoscópio tão diferenciado de perfis profissionais de advogados e de advogadas. Acreditem que isso não é fácil. E depois há forças centrífugas, há forças que afastam os advogados da ordem, mas a ordem deve procurar exercer uma força contrária, uma força de agregação, uma força centrípeta. Deve trazer essas pessoas para dentro da ordem dos advogados. Deve trazer essas pessoas para a proximidade e para a utilidade que a ordem dos advogados lhes pode dar. Penso que essa é que é a grande... aquilo que eu percebi é que muitas vezes a ordem afastava e não aproximava os advogados. De si própria e deles próprios. E quais os aspectos? Talvez, racionalizando aqui um pouco, 3 aspectos que eu julgo que são muito importantes. A Ordem dos Advogados não é um ponto de passagem, deve ser um ponto de encontro das pessoas. Não é de passagem para chegar a outros cargos, para fazer o trampolim, isso é na ginástica, o flick-flack é na ginástica. Para chegar a outros cargos, para ganhar outras benesses. Não, a Ordem dos Advogados é um ponto de encontro, que as pessoas se encontram, as pessoas se conhecem, têm formação, adquirem novos conhecimentos, fazem também novas amizades, com certeza, como é o caso aqui desta cerimónia, que também se propicia que as pessoas se conheçam de uma forma presencial, de uma forma pessoal. E, portanto, penso que devemos contrariar a ideia de que a Ordem dos Advogados é uma ordem de passagem, porque não é, é uma ordem de encontro. E outro aspecto muito importante também, a Ordem dos Advogados não é uma ordem da unicidade de opiniões. É uma ordem que tem uma unidade, mas é uma unidade que respeita o pluralismo dos advogados. Portanto, por isso, talvez esteja aí a sua riqueza. A unidade tendo dentro de si o pluralismo. O pluralismo de todos os advogados. Todos os advogados são bem-vindos. Todos os advogados são bem-vindos conforme a sua condição social, conforme a região do país onde moram, o tipo de modo de verem o direito, a sua especialização no próprio direito, o seu estatuto também económico e social, ou a sua ideologia política, ou qualquer outro tipo de crença ou de modo de pensar a vida. E, portanto, quando a Ordem dos Advogados pretende impor um pensamento uniforme, pretende ser unitarista, mas não querer a unidade, mas querer o unitarismo, penso que isso não é um fator de agregação, mas é um fator de dispersão dos seus próprios membros. E é isso que nós devemos contrariar e também depende de nós, com certeza os dirigentes têm essa especial responsabilidade, mas também todos os advogados devem dar esse exemplo. E, finalmente, penso que há outro fator muito importante, que é vermos a Ordem dos Advogados como uma casa onde nós defendemos valores e princípios. A Ordem dos Advogados não é um partido político, a Ordem dos Advogados não é um sindicato, a Ordem dos Advogados não é uma agência de negócios. A Ordem dos Advogados é uma instituição a que todos estamos vinculados, tem poderes de autoridade, de qualificar aqueles que têm acesso a esta profissão, tem poderes disciplinares,
soube que não se porta bem na profissão. Tem deveres de gestão daqueles que estão na profissão, mas a Ordem dos Advogados é, de facto, uma coisa muito diferente disto que eu acabei de referir. E, portanto, deve, sobretudo, lutar pelos princípios em que acredita, deve instilar nos advogados todos esses princípios e valores que, felizmente, o 25 de abril de 74 nos veio trazer, que muitos, infelizmente, advogados mais velhos não conseguiram ver, porque morreram antes disso. Outros viram durante pouco tempo, mas eu, como sou de uma geração, da geração em que tinha 8 anos no 25 de abril, felizmente tenho tido a felicidade também, por razões de estudo, de conhecer bem os bons frutos do 25 de abril. E, portanto, hoje comemoramos a memória litúrgica de Santo Ivo e talvez seja interessante pensar neste aspecto, que às vezes não é referido. Não sei se os juízes e os magistrados do Ministério Público costumam comemorar as suas profissões com um santo padroeiro, mas a verdade é que o Santo Ivo também é padroeiro dos juízes e também é padroeiro, no fundo, de todos os juristas, dos homens e das mulheres das leis. E, portanto, acho que Santo Ivo nos deve inspirar para procurarmos não só a unidade interna, mas também a boa cooperação entre os diversos profissionais do direito. Sei que as coisas não têm sido fáceis, sei que houve muitos pactos de justiça rasgados, não cumpridos. Também não sei se o caminho era esse. A situação não é brilhante, como sabem. Basta abrir um jornal para perceber que a situação na justiça não é brilhante. Mas acho que nós temos aqui uma responsabilidade. E, portanto, depois de exercer este cargo, continuarei na minha atividade cidadã e profissional e espero também dar o meu contributo para manter essa presença da advocacia no contributo que pode dar na melhoria, no aprofundamento do Estado de Direito Democrático. Esse é o meu compromisso, é o nosso compromisso. Muito obrigado e viva os advogadas e os advogados de Portugal.